Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nesta videoaula vamos tratar da Reforma Protestante e também da Contra-Reforma. Na sequência do que nós já temos estudado sobre o Renascimento, o humanismo, então vamos tratar hoje desses dois processos históricos que têm relação direta com o Renascimento e o humanismo. Tudo aconteceu na mesma época, né? Nós estudamos separadamente apenas por uma questão didática. Então, recapitulando muito brevemente, né? Nas aulas anteriores, nós vimos que o Renascimento foi um esforço, né, de resgatar a cultura clássica. Em muitos casos, os artistas dessa época, os arquitetos, os escritores, enfim, realmente copiavam, né? Mas não era uma cópia servil, uma cópia barata, por assim dizer, né? Eles tinham uma grande admiração e se inspiravam na antiguidade clássica, no racionalismo, no antropocentrismo, no individualismo e daí por diante. Muito bem, nós vimos que o berço do Renascimento foi a Itália e mais particularmente a cidade de Florença, cidade essa que era dominada pelos Médici, né, que se tornaram grandes mecenas, patrocinadores de artistas por ali. Bem, arquitetos que se destacaram nesse período: Brunelleschi, Bramante, André Palladio e o Donatello. Nós temos aqui a Catedral de Santa Maria del Fiore, né, cuja cúpula foi justamente projetada pelo Brunelleschi. Falamos do humanismo também, a sua importância, né, no contexto do humanismo e particularmente na sua relação com a Reforma Protestante, que nós já iremos falar. Nós destacamos o nome de Erasmo de Roterdã. Foi um satirista, ele criticou bastante, né, o absurdo, a decadência da cultura de então, particularmente o clero, né, práticas como a venda de indulgências, né, toda a corrupção do clero, a opulência, enfim. Isso principalmente numa obra conhecida como Elogio da Loucura. O Erasmo foi um grande intelectual, né? Usou a ironia, né, para denunciar os monges, desacreditar os santos, dominava o grego, foi conselheiro de reis, né, e foi ofertado bispado, enfim. Ele apoiou o movimento evangélico com algumas restrições, traduzindo, por exemplo, o Novo Testamento do grego. Então, pela primeira vez, as pessoas tinham contato, né, com uma tradução direta do grego, que foi extremamente importante. Até então, o clero, basicamente, era o que tinha acesso às escrituras, e ainda assim a Vulgata, né, que era a versão latina da Bíblia. Né? E alguns tinham ali já feito algumas traduções de porções da Bíblia, mas a partir da Vulgata. Ele traduziu diretamente do grego. Né? Foi o primeiro humanista que ganhou a vida com o que escrevia, com as suas obras. Né? E ele rompeu com Lutero ao discordar da negação do livre-arbítrio, né, feita então pelo reformador alemão. Bem, vimos aí sobre as fases do Renascimento, 300, 400 e o 500, né? Temos essa bela obra, né, O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, que é do período do 400. Temos aí o contraste, né, entre a pintura medieval e a pintura do Renascimento. Enfim, princípios geométricos, matemáticos, todo o racionalismo foi aplicado também às artes. Né? E um dos grandes gênios do Renascimento foi o Leonardo da Vinci, né, que se destacou em múltiplas áreas, foi um grande polímata. Né? Michelangelo, que já anunciava ali alguns princípios do maneirismo, né, que iria marcar ali a desintegração do Renascimento. Temos o caso aí do Rafael também, Rafael Sanzio, né, autor aí da obra Escola de Atenas. E temos essas características aí fundamentais da arte renascentista, né, que revela tridimensionalidade,
presença, individualidade e profundidade psicológica que nós não encontramos em obras anteriores, né? O 500 foi aí o período da desintegração, né? Quando, por exemplo, a Contra-Reforma, que nós iremos falar hoje, contribuiu para inspirar a arte barroca, que vocês viram ali naquele altar ali, que depois marcaria também as igrejas aqui do Brasil Colônia, né, no século XVIII. Renascimento científico, né, destaque aí para os astrônomos, né, Nicolau Copérnico, Galileu, Kepler, todos esses aí. Vimos aí esse contraste entre o pensamento medieval e o pensamento do Renascimento, né? Falamos que aquilo ali é, em grande medida, uma simplificação, porque o Renascimento não representou uma ruptura total com o período medieval. Muitas características do Renascimento têm as suas raízes no período medieval. Muito bem. Vamos então tratar do período aí da Reforma Protestante, desse grande acontecimento aí que marcou o mundo ocidental, né? Marcou de forma inigualável, né, a história da cristandade, o cristianismo ocidental. Bem, quando falamos da Reforma, é importante termos em mente que o mundo do século XV e ainda mais antes, né, do século XIV, né, estava mergulhado numa crise demográfica, econômica e também uma crise de valores. A peste negra, nós vimos, né, no século XIV, os cismas que marcaram aí a igreja abalaram profundamente a espiritualidade do homem europeu, né? Então foi nesse sentido que um indivíduo chamado Gerhard Groth, ele fundou uma comunidade católica denominada Irmãos e Irmãs da Vida Comum. Eles foram responsáveis por difundir a devotio moderna, ou a devoção moderna, né, que buscava uma nova forma de espiritualismo e ascetismo. Veja, tudo isso antes de Martinho Lutero, preste atenção, estamos ali falando do século XIV, final do século XIV. A razão era considerada insuficiente para a salvação, segundo os adeptos aí da devotio moderna, e existiam ali outros, né, indivíduos que alguns chamam aí como pré-reformadores, que seguiam a chamada Via Antiqua, né, que era promovida pelos tomistas, né, e os que seguiam a Via Moderna, né, que era sustentada pelos seguidores de Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, que é considerado aí o pai do conciliarismo, ele defendeu que a igreja, a comunidade dos fiéis, é maior do que o Papa, né? Os occamistas foram, inclusive, considerados heterodoxos, né? E eles pregavam que a razão não teria papel na salvação. Bem, além do Guilherme de Ockham, o Marcílio de Pádua também foi um importante nome na oposição teológica à Igreja Católica, né? E na chamada oposição herética, nós temos os nomes de John Wycliffe, na Inglaterra, né? Os seguidores dele ficaram conhecidos como Lollardos. Ele pregava a pureza evangélica, né? Ele combatia o luxo, né, da igreja, enfim, tinha críticas ali ao clero. E ainda no século XIV, o Jan Hus, ou John Hus, na região da Boêmia, né, que de algum modo partilhava aí desses ideais do Wycliffe. O Jan Hus foi queimado, foi morto no Concílio de Constança, em 1415. Apesar do salvo-conduto que foi prometido a ele, ele acabou sendo condenado à morte, né? Após a morte dele, o movimento hussita, né, ou seja, o movimento dos seguidores do Jan Hus,
ganhou grande força, né? Se tornou um movimento muito popular, né? Ainda mais popular do que o movimento dos Lollardos lá na Inglaterra. Eles estiveram em conflito com o clero católico durante muito tempo e eles conseguiram uma concessão importante em matéria sacramental. Eles conseguiram a comunhão dupla, ou seja, além da hóstia, conseguiram ter o acesso ao vinho também, né? E na tradição católica, o vinho é reservado apenas aos clérigos, né? Aos sacerdotes, né? Muito bem. Então, quando chegamos ao início do século XVI, nós percebemos que o contexto cultural, religioso, estava preparado para algo maior, que foi aquilo que Martinho Lutero fez, né? Mas é importante, né? Assim como falamos lá do Renascimento, o Renascimento não surgiu num vácuo, é importante termos em mente esse breve contexto histórico aqui que eu dei, do século XIV, para entendermos que o Martinho Lutero não foi um revolucionário, alguém que criou também do nada o movimento da Reforma. A Reforma que acabou marcando uma nova configuração cultural, levou ao fim da hegemonia cristã ocidental, foi uma revolução para além da religião, mudou o sentimento de nacionalidade, elevou o status do vernáculo, postulou diversidade de opiniões, o que seria tão importante depois para a democracia, né, no contexto da democracia, mudou atitudes em relação ao trabalho, à arte, privou o sentido de unidade no Ocidente e gerou emigrações, sobretudo aqui para a América e mais particularmente para a América do Norte. Bem, como já havia adiantado, né, quando eu tratei aí desses movimentos do Jan Hus, do Wycliffe, o clero era muito corrupto e, pior do que isso, despreparado, sem capacidade realmente para pregar o evangelho, para evangelizar, enfim. Então havia uma crise profunda, uma crise de liderança. E algumas práticas eram muito criticadas, né, como a simonia, venda de relíquias. O próprio Erasmo de Roterdã, aquele humanista, né, que eu falei para vocês, ele zombava muito disso, né, todo esse comércio aí de relíquias. Ele dizia, inclusive, que se juntassem todos os pedaços que diziam ser da cruz de Cristo, daria para construir um navio, né? Havia também a prática da venda de indulgências, né, o perdão dos pecados, né? A igreja dizia que para que o perdão fosse confirmado, além da confissão, além das penitências, as indulgências também eram importantes. As indulgências que tiveram sua origem lá nas cruzadas, quando alguns, ao invés de irem, né, para o movimento das cruzadas, achavam que poderiam, então, dar uma contribuição em dinheiro e portanto, aí estariam contribuindo para um bem maior, né, para a cristandade, por assim dizer. Existia ainda o purgatório, né, que essa ideia foi desenvolvida justamente na Baixa Idade Média. Seria um espaço intermediário onde as almas ficariam, né, aqueles que não eram nem tão bons para irem diretamente para o céu e nem tão perversos que mereceriam diretamente o inferno, né? Então, essas práticas aí suscitaram críticas de clérigos e de leigos, né? Nós temos aí no finalzinho do século XV essa pintura aí, o Navio dos Loucos, né? Do Hieronymus Bosch, mostrando ali o clero, né? Como totalmente despreparado, corrupto, né? Enfim. Muito bem, foi nesse contexto em que primeiro cresceu o Martinho Lutero. Ele que era de uma família humilde, não era o projeto do pai dele que ele se tornasse um religioso. Ele passou por uma experiência dramática, né? No meio de uma tempestade, alguns relâmpagos, né?
ameaçando ali a sua vida, então ele fez um voto de que se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge agostiniano. E foi o que aconteceu, né? E ele se esforçava muito enquanto monge, seguindo a regra do mosteiro, praticando penitências, mas ele não encontrava paz interior, ele se sentia perdido. Ele foi professor de teologia na Universidade de Wittenberg e, em 1517, no dia 31 de outubro, uma vez que o Tetzel estava passando lá pela região de Wittenberg, né, vendendo indulgências, né, para captar recursos para o Papa, então Lutero resolveu lançar um desafio. Ele afixou 95 propostas, né, 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja da catedral lá de Wittenberg, né? Bem, alguns inclusive questionam se ele realmente afixou essas 95 teses. Essa questão aí não é tão relevante. O fato é que, como a imprensa havia sido inventada pelo Gutenberg, essas teses de Lutero foram recolhidas, foram publicadas e se espalharam rapidamente por todo o território da atual Alemanha, né? Então, o movimento alcançou uma proporção imensa, né? Bem, o Lutero jamais imaginava isso, e a última coisa que ele queria era fragmentar a igreja. Ele não queria fundar uma nova igreja e ele sequer queria ser líder. Ele queria ser liderado pela vontade de Deus, né? Então, veja a diferença. Ele não tinha nenhuma aspiração de liderar nada, né? 41 das suas 95 teses acabaram condenadas pela igreja, né? O que o Lutero queria na prática? Ele queria questionar e trazer à tona a verdade sobre o sacramento da penitência por causa da venda de indulgências. Ele achava que o único tesouro da igreja era o evangelho, como Wycliffe e Jan Hus, ou John Hus, antes dele, né? E as tentativas de recuperar a pureza da igreja primitiva, onde os evangelhos tinham sido suficientes, eram sua ambição, né? Ele, inclusive, acreditava que se as pessoas tivessem acesso aos evangelhos, e depois, como vocês verão, ele veio a traduzir, né, a Bíblia, então ele acreditava que se as pessoas tivessem acesso, elas iriam concordar com ele. Bem, aqui nós temos, inclusive, uma ilustração sobre a venda de indulgências, né, em Augsburgo, por volta de 1530, né? Isso que chocava tanto Lutero, né? E quando ele fez uma visita, por exemplo, a Roma, ele ficou duplamente chocado, né? Pela falta de espiritualidade, pela corrupção, luxo, né? Que ele viu ali. Mas foi lá que ele teve um lampejo, né? Quando ele estava lá praticando penitências, e veio à mente dele um texto, né, do apóstolo Paulo: justo viverá pela fé. Então, portanto, ele se convenceu de que a salvação se daria unicamente pela fé, né? Ele percebeu a importância dos mistérios para a fé, então ele pregava consubstanciação. A Igreja Católica prega transubstanciação. No momento em que o padre abençoa lá a hóstia, o pão e o vinho, esses elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Lutero não era a favor da transubstanciação, e sim da consubstanciação. Para ele, o pão e o vinho sempre tinham sido o corpo e o sangue de Cristo, não é o padre ali, o religioso, que vai transformar isso no corpo e no sangue de Cristo, né? Uma ideia extremamente revolucionária do Lutero foi a do sacerdócio universal. Para ele, todo homem é um sacerdote, não é necessário que os fiéis confiem na hierarquia para a sua salvação. No momento que os fiéis se reúnem, eles podem escolher alguém ali, simplesmente por uma questão de organização, para conduzir os trabalhos. Simplesmente isso, né? Bem, o Papa Leão recorreu ao imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, para
julgar Lutero, né? E Lutero, então, foi convocado a se apresentar à Dieta de Worms, né? Lutero resistiu e Frederico, temendo o pior, o raptou e o escondeu no castelo de Wartburg, onde ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Bem, inúmeros movimentos pregavam um retorno às condições não corrompidas da Igreja. Temos aí um movimento de primitivismo e liberdade de crença frente às autoridades eclesiásticas, uma verdadeira emancipação, né? As ideias de Lutero foram organizadas na Confissão de Augsburgo, né? E temos aí uma ilustração do Lutero lá na Dieta de Worms, né? Aqui estou, não posso renunciar, né? Segundo o biógrafo do Lutero, Lucien Febvre, né, quando Lutero viajou para o Worms, ele viajou como homem respeitoso dos poderes constituídos, que, ao receber uma convocação, obedecia sem pensar ou hesitar. Lutero viajou para o Worms como quem pisa sobre brasas, jogando-se de cabeça, sacrificando intimamente sua vida, nutrindo-se, além disso, dessa fé invencível na salvação final, que todo homem em perigo vai buscar nas raízes profundas de sua vitalidade, que em Lutero, era uma fé cega, inquebrantável em Deus, né? Ele era um homem de fé, uma fé tremenda, e assim que ele viajou para assim que ele viajou para Worms, né, se apresentar na dieta, passando o filme na cabeça dele o caso justamente do Jan Hus, que foi um século antes para o Concílio de Constância, com um salvo-conduto, mas foi ainda assim queimado na fogueira, né? Mas ele foi de qualquer forma, porque Deus o impelia, Deus o levava, né, para essa missão, né? E ele viajou então para dar um testemunho da fé dele, né? Bem, diferentemente do Jan Hus, o Lutero teve a proteção de autoridades, como João Frederico I, o eleitor da Saxônia, né? E havia um sentimento mais ou menos generalizado dos proprietários de terras, os latifundiários, os nobres germânicos, de que Roma era nociva a todos eles, né? Por isso, o movimento de Lutero recebeu apoio e assim ele sobreviveu, né? Mas alguns queriam ir além, como o caso dos camponeses, que se revoltaram, querendo ter acesso a terras, né? Já que todos somos iguais perante Deus, não há uma hierarquia, não há sacerdotes, todos são sacerdotes. Então, por que não dividir as terras também, né? Veja, e em relação a isso, Lutero não apoiou e o movimento foi duramente reprimido, né? Bem, no fim da vida, Lutero dedicou sua vida a abrigar intelectuais, jovens dissidentes, ele fornecia abrigo, comida, era muito hospitaleiro, ele que se casou, né, teve filhos, vivia com frequência na penúria por causa do altruísmo dele, de tanto ajudar as pessoas. Logo, ele se via em apuros, em dificuldades financeiras. Se dedicou bastante à música, né? Compôs melodias como Castelo Forte é Nosso Deus. Ele acreditava que a música estava no mesmo patamar da teologia, né? Bem, ora ele se alternava defendendo a misericórdia de Jesus no Novo Testamento e ora defendendo a severidade de Jeová, né, no Antigo Testamento. Ao fim da vida, lamentou as dores terrenas, as desilusões com as autoridades e o declínio e a corrupção de suas ideias. É sempre importante lembrar que todo o contexto do Renascimento, e Lutero foi um homem do Renascimento, foi fundamental para o avanço das ideias do Lutero, até mesmo as invenções da época, como a imprensa, né, que foi inventada pelo Gutenberg, tornou possível que os livros, que as obras de Lutero, que são muitas, né, e também a Bíblia que ele traduziu, chegassem até as pessoas. Philippe Melanchthon, um dos discípulos de Lutero, chegou a propor a reunificação da igreja, mas
não teve apoio, né? O movimento já era irreversível. Thomas Müntzer, né, líder do movimento lá da revolta dos camponeses, pregava que todos os homens eram iguais e mais do que, talvez mais radical ainda do que ele, o João de Leida, né, instaurou o anabatismo no reino de Sião, defendendo a igualdade absoluta. Os anabatistas, que eram ardorosos defensores do batismo apenas de adultos, né, porque Lutero e outros reformadores mantiveram a questão do batismo infantil, né? Estava muito ligado à lealdade às autoridades ali constituídas, certo? Inclusive ficou definido, né, após esse rebuliço inicial, que cada príncipe local ele imporia a sua religião. Então veja que coisa, não existia a noção de liberdade religiosa que temos hoje. Onde o príncipe fosse luterano, seguidor das ideias de Lutero, a população seria luterana. Onde o príncipe fosse católico, ali também seria seguido o catolicismo. Bem, aí nós chegamos à Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento da reforma foi totalmente diferente. Lá foi promovido pelo rei do país, o Henrique VIII, que estava convencido de que o seu casamento era incestuoso. Porque, vejam bem, a Catarina de Aragão havia se casado antes com o irmão dele. Mas o irmão morreu antes de que o casamento fosse consumado. Então, o pai dos dois resolveu, para garantir o dote da Catarina de Aragão, casá-la com Henrique VIII. Mas os anos foram se passando e ele não tinha um filho homem, né? Então, ele se convenceu de que o casamento era incestuoso, também se apaixonou pela Ana Bolena, né? E, por isso, pediu a anulação do casamento, porém, o Papa não deu a anulação do casamento, até porque ele não queria arrumar confusão com o imperador Carlos V, que era sobrinho da Catarina de Aragão. Então, o rei acabou rompendo com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, da qual ele se tornou o líder supremo por meio do ato de supremacia. Não se esqueçam desse termo aí. O ato de supremacia do Henrique VIII, então, garantiu que o rei seria ali o líder da Igreja Anglicana, como funciona até hoje. O rei ou rainha da Inglaterra lideram a Igreja Anglicana, certo? Porém, do ponto de vista dos dogmas e até dos ritos, pouca diferença há entre o catolicismo e o anglicanismo. Outros reformadores, o Zwinglio, na Suíça, combateu a teologia católica com reformas econômicas. Foi sucedido pelo João Calvino, que defendeu a teoria da predestinação, além de códigos religiosos rígidos, né? Então, ali surgiu o calvinismo. E foi João Calvino que deu um rumo para a reforma protestante. E, como eu falei, o Lutero se recusava a legislar, regulamentar. Ele não queria ser líder de nada, né? Então, o João Calvino assumiu essa função de realmente sistematizar uma igreja, né? Uma igreja protestante, né? Que caiu no gosto da burguesia, porque a burguesia se identificou com a mensagem do Calvino. Calvino dizia que a prosperidade não era sinal de pecado, e sim da aprovação de Deus. Que os eleitos, aqueles que são predestinados no nascimento para a salvação, para a vida eterna, demonstram isso ao longo da sua vida, prosperando nos estudos, no trabalho. Então, essa mensagem caiu como uma luva, né, nos interesses da burguesia. A burguesia passou a apoiar o movimento de Calvino, né? Na França, ocorreram períodos de guerra civil entre protestantes, os huguenotes, e os católicos, né? Com destaque para o massacre dos protestantes. Milhares foram massacrados na chamada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Então, entre os séculos 16 e 17, nós temos assim a Europa dividida, né? O norte aqui da Europa, marcada aí pelo luteranismo, né? Essas regiões aqui, ó, principalmente a Suíça, partes da Alemanha,
algumas partes da França, o calvinismo, né, os Países Baixos. Nós temos a Igreja Anglicana aqui na Inglaterra, né? As partes amarelas aqui na Europa Ocidental, o catolicismo, a Igreja Ortodoxa ali na Europa Oriental, Rússia, enfim, e o Islã na região ali da Península Balcânica, né? Então, aí nós temos a Europa dividida entre os séculos XVI e XVII. O que a Igreja Católica fez? Ela não ficou parada, ela promoveu um contra-ataque que ficou conhecido como Contra-Reforma. Né? Bem, a Contra-Reforma inicialmente caracterizou-se por um retorno a princípios do cristianismo primitivo, como a piedade, a simplicidade, e daí por diante. Então, muitos dentro da Igreja Católica, e antes mesmo da Reforma Protestante, como eu falei no início, percebiam a necessidade de uma reforma interna, né? Percebiam a necessidade de se combater os abusos, de promover um cristianismo mais puro, mais simples, né? Ligado ali àqueles ideais do cristianismo primitivo. Com a Reforma Protestante, essas pessoas ganharam voz dentro da Igreja Católica, porque se tornou muito claro que era uma necessidade urgente que a Igreja retornasse esses princípios aí do cristianismo primitivo, né? Ela voltasse à sua pureza, à sua simplicidade. Então, por exemplo, passou a se exigir uma instrução específica para o sacerdócio através dos seminários. Aqueles que queriam se tornar padres deveriam ser seminaristas primeiro, né? Isso se mantém até hoje. Surgiu a Companhia de Jesus, pelo Inácio de Loyola. Companhia de Jesus que teria uma atuação extremamente importante nos séculos aí seguintes, né? Seja na catequese das populações nativas na América, na Ásia, seja pelo combate, o enfrentamento mesmo ao protestantismo. Eles se tornaram muito poderosos, muito ricos, né? Sendo que depois foram combatidos nos próprios países católicos, né? Como o caso de Portugal, de onde eles foram expulsos no século XVIII. Não só Portugal, mas todo o Império Português, inclusive o Brasil. O Concílio de Trento, então, se reuniu para dar uma resposta, né, a todas as críticas, todos os problemas da Igreja, e ele reorganizou a Inquisição, que ganhou jurisdição universal. A Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, né, já existia antes da Reforma, ele surgiu no contexto ali do combate aos albigenses, né, no século XIII, mas ganhou nesse momento jurisdição universal e atuou contra os hereges, mas sobretudo contra os cristãos novos, né, os chamados judaizantes, né? No caso de Portugal, Espanha, era um grupo importante, e combatendo também o protestantismo, né? O Concílio de Trento estabeleceu o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, livros que deveriam ser censurados, destruídos, como livros de Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, Galileu Galilei, enfim, obras que não poderiam circular, né? E em 1566 surgiu o Catecismo Romano, né? Uma espécie de um resumo dos dogmas da Igreja para facilitar a difusão da catequese, né? Dos ensinamentos católicos, né? Bem, então aqui em síntese nós temos esse mapa mental, né? Individualismo, humanismo e classicismo, né? Estudo das línguas e de textos clássicos, que iria inclusive impactar a religião, como no caso do estudo do grego, em alguma medida o hebraico também. Inspiração nos modelos artísticos da antiguidade, interesse pela natureza, naturalismo na arte, enfim. Tudo isso, todo esse caldo de cultura, todo esse espírito crítico, né? Essas ideias novas, o individualismo, né? A reforma colocou o homem diante de Deus, né? Enfim, tudo isso contribuiu para a ideia da livre interpretação das Escrituras, a salvação unicamente pela fé, principal, a essência da reforma protestante, aliás, né? Contra as penitências, a venda de indulgências, enfim.
E nós temos a reação da Igreja contra a reforma, né, por meio do Index, da Inquisição, reafirmação dos dogmas, reforma dos costumes do clero e a criação da Companhia de Jesus. Muito bem, nós vamos então ficando por aqui. Qualquer dúvida, lembrem-se, estou sempre à disposição por e-mail.